Pessoal, beleza? Bom, hoje o vídeo vai ser sobre viver sozinho, como é morar sozinho também. Bom, esse vídeo também ele vai ser um pouco resumido, mas enfim, eu vou entrar logo no assunto, porque eu não gosto de ficar enchendo linguiça. Bom, desde que eu comecei a morar sozinho, cara, tem sido uma experiência um pouco interessante. Afinal de contas, parece que as coisas agora tudo começa a depender de você e você que não mora sozinho, eu acho que seria interessante a gente trocar essas experiências, trocar essas ideias, até mesmo coisas que eu queria ter escutado antes mesmo de eu sair de casa, né? Até porque, afinal de contas, né, é engraçado quando você mora na casa dos pais, você chega e simplesmente a roupa já está tudo pronta, né? Já está tudo, parece que num passe de mágica as coisas elas já estão tudo certinho ali para você. Mas quando você mora sozinho, parece que passe de mágica, as roupas estão tudo jogadas. Você tem que passar tudo, as roupas ficam no chão, ficam na cama, a louça que começa a crescer do nada, você não entende. E é engraçado porque eu acho que é uma fase da vida que você vai levar pro resto, né? Por mais que você volte para a casa dos pais, aconteça algum problema a posteriori, eu acho que é muito interessante você ter essa experiência morando sozinho, seja aqui no Brasil, seja em outro país, do exterior, intercâmbio, seja o que for, mas que você tenha essa experiência de cortar laços com seu pai ou com a sua mãe. E isso, por mais que possa doer, né, porque são as pessoas que vão querer o seu bem o resto da vida, né? Até mesmo quando você tiver 50, 60 anos, se os seus pais estiverem vivos, eles vão ser capazes ainda, e eles vão estar com problemas muito maiores, né? Saúde, mas eles vão ser capazes ainda de estar cuidando de você. Eles não vão colocar problemas, né, ou limites. E cortar relações com os pais é algo que acaba trazendo um pouco de responsabilidade e maturidade aí para os auges dos 25, 30 e aí para os 40 anos, né? E eu acho que é muito interessante você analisar direito se você quer sair mesmo da casa dos seus pais, né? Veja primeiro o porquê, veja as razões, né, os motivos. Sair por motivações erradas pode ocasionar momentos errados, né? Estranhezas, e você tem que voltar com o rabo entre as pernas, por dizer o filósofo Chaves, mas é um passo muito importante porque a vida é alguns degraus, né? E esse primeiro degrau de você morar sozinho e você conseguir ainda é um ponto muito importante. Eu digo isso porque, trazendo um pouco da minha experiência, cara, eu, eu tinha um pouco de investimento guardado de algumas empresas que eu tinha trabalhado antes de sair da casa da minha mãe, né? Então eu fui jovem aprendiz, depois fui estagiário, depois eu trabalhei com uma empresa, ah, enfim, de kit de porta-pronto. Mas essas experiências e validando também com a leitura de livros de finanças, economia, entre outros, eu fui juntando dinheiro até que eu tive coragem de conseguir sair da casa da minha mãe. Eu morava no interior e vim para uma cidade que é um pouco mais próximo de São Paulo. Não é São Paulo, mas enfim, é risca de São Paulo, né? Mas isso me deu coragem de eu conseguir morar sozinho, ah, enfim, dar as caras e fazer. Isso é bom justamente porque você começa a criar cascas, é como você fosse um mero sobrevivente, remontando aí às épocas mais antigas, e você vai criando mecanismos para você sobreviver. Isso ajuda bastante nessa perspectiva. Afinal de contas, quando você está na casa da sua mãe, tudo é muito previsível. Tudo, por exemplo, né? Quando eu ia para a escola e meu pai já me deixava no morro, né? Tinha um ponto lá. Eu pegava ônibus, quando voltava de ônibus, meu pai já estava lá me esperando, ou minha mãe. Chegava em casa, tava tudo bonitinho, tudo pronto. Tá, bicho, tá estourando umas bombas aí. O Corinthians vai jogar daqui a pouco. Bom, enfim, e retornando, né?
Quando eu voltava, meus pais já tava tudo pronto, né? A roupa, a comida, entre outros fatores. Quando você mora sozinho, não. Por exemplo, a louça. A louça tá lá, entendeu? Eu, mas são responsabilidades que você tem no seu dia a dia, né? Você vai criando esses mecanismos, lavar sua roupa, de lavar a louça, né? Enxugar ou não, enfim, limpar limpar a parede, né? Porque às vezes não sei o que que acontece, né? A minha mãe falava para limpar a parede, eu sempre brigava com ela, mas não sei, quando você mora sozinho, parece que a parede ela vai empoeirando, né? Ela vai criando uns negócios na parede meio estranho. Além de ter as teias, né, que o Homem-Aranha vai criando aí. Basicamente, nesse vídeo eu queria trazer esse processo de os pais, eles são seus melhores amigos. Mas chega um momento que se você quiser evoluir mesmo, ou intercâmbio, ou morando sozinho, não tem jeito, cara. Até mesmo porque você vai ouvir uh, ou dos seus pais, seus colegas, seus amigos, mas pelo menos se está na casa dos seus pais, você consegue juntar dinheiro do aluguel. Mas justamente, cara, muitas coisas na vida, você vai entender que existem processos que é investimento. E na nossa cabeça a gente coloca como custo. E quando você coloca determinadas coisas que, se você parar bem, pesquisar, entender que no futuro, a médio ou longo prazo, pode se tornar um investimento, você começa a moldar a sua cabeça. E o aluguel, você vai pagar o aluguel, mas você vai buscar trabalhar ou meios e mecanismos para ganhar mais, entendeu? E você fica, que outrora você ficava limitado. E agora, até mesmo fazendo um paralelo engraçado, quando eu morava com meus pais, as únicas coisas que eu me preocupava em comprar era o que? Vamos lá, roupa. Quando eu era mais criança, brinquedo, né? Mas tô falando assim, uma fase mais de adolescente. Então, roupa, ah, sei lá, um relógio, ah, não sei, mano, o que mais que eu gastava? Eu nem lembro. Assim, até mesmo porque o jovem aprendiz eu não ganhava nada, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, nos meus empregos anteriores, né? Não ganhava nada no meu jovem aprendiz, não ganhava porcaria nenhuma no estagiário, quando eu era estagiário. Mas o dinheiro que sobrava era o quê? Ou para roupa, ou então para algum streaming que eu queria assistir, ou, ou sei lá, ou até mesmo para eu juntar um pouquinho para algum objetivo futuro, que eu não tinha muito objetivo. Mas até mesmo quando eu fui alugar e morar sozinho, aí sim as coisas começaram o dinheiro começou a ter um pouco de objetivo, o dinheiro guardado, né? Agora não, por exemplo, eu vou pro mercado comprar vassoura, comprar prendedor, comprar. Isso é coisa só para quem mora sozinho, tá? Você que não mora sozinho, você pode estar achando estranho o que eu tô falando aqui, de comprar prendedor, vassoura, rodo, veja, entendeu? Coisas assim que minha mãe comprava e eu ficava irritado quando ela comprava. Eu ficava demorando 2 horas no mercado, né? Para comprar, para fazer a compra do mês, né? E eu tinha que acompanhar minha mãe. Mas hoje eu compro essas coisas assim e você percebe até a mudança, né? Do que é prioridade e do que é irrelevante, mas às vezes na sua cabeça de adolescente aquilo ali se torna uma prioridade, é algo excessivo. E não que, né, seja irrelevante no sentido de então não vou comprar, então não posso comprar roupa, não pode, não, compra o que quiser. Meu, compra o sapato na Shein, compra a sua roupa na Shein. Meu, recebeu o salário, faz uma compra da hora mesmo, entendeu? Uma blusa que você queira, aquele sapato, aquele vestido que você viu e que, meu, eu quero muito, ou então uma viagem, enfim. Mas quando você mora sozinho, que é o cerne desse vídeo, a mudança de mente, a mudança de postura e muitas outras coisas vai moldando você. E é por isso que eu indico, com responsabilidade, tá? Você morar sozinho, investir dinheiro, buscar a localização boa, tá? Uma localização boa. Não precisa ser também o centro de São Paulo, entendeu? 3.000 pau de aluguel, sendo que você não tem dinheiro. Uma localização próxima do centro. Não precisa ser tão longe, nem tão próxima.
tão próximo e ao mesmo tempo uma localização que esteja longe de barulho, como aqui eu acho muito bom. Se tiver casa com vizinho, como eu tenho, só que os vizinhos se mudar, mas tenta conversar com os vizinhos, ver se não é os vizinhos barulhentos, porque não adianta, né, sair da casa da sua mãe e do seu pai, você quer colocar um som de rock, como eu tô pensando em colocar aqui uma metálica, aqui bem aqui, algum canto, metálica para quando eu uso despertador, mas assim, eu queria usar metálica para me acordar. Eu acho que eu ia acordar, meu dia, às 24 horas já ia ser top. Mas, enfim. Mas, por exemplo, agora se você vai num local, você não pode colocar um som na sua casa. Você vai alugar uma casa que os vizinhos reclamam, não adianta de nada, né? E também referente à chuva, né? Porque uma casa vai 2 ou 3 vezes, pergunta pro, pro rapaz que está alugando a sua casa, ou então se você vai na base de imobiliária, fica bem esperto com isso, porque você aluga uma casa e tem pingueira na casa, tem, pô, o teto tá ferrado, você vai dormir e tem rato passando no teto, entendeu? Então coisas que só quem mora sozinho já tá ligado e eu já tô passando a visão para você. Tá? Então é isso. O vídeo, tá? Eu quero que você evolua, você que tá me assistindo, e evoluir é morar sozinho, para quem tem 18 aos 23, 24, 25, que mora com os pais aí. Fechou, galera? É isso o vídeo e muito obrigado. Continue me assistindo e se inscreve no canal.